E aí, pessoal? Hoje a gente vai explorar uma ideia bem provocadora. Já parou para pensar se uma atitude espiritual, de milênios atrás, o tal do gnosticismo, pudesse ser a chave para a gente entender as grandes ideologias e revoluções que estão moldando o nosso mundo agora? Não como uma coisa do passado, mas como uma força viva, atuante? Vamos tentar decodificar isso juntos? A análise que a gente vai ver parte de uma pergunta bem direta. E se os grandes movimentos políticos, sabe, por mais diferentes que eles pareçam na superfície, tivessem uma coisa em comum, uma raiz espiritual secreta, que, se a gente entende, nos ajuda a sacar as motivações mais profundas deles? É exatamente essa a proposta. A gente vai usar o conceito de gnosticismo como se fosse uma chave mestra, sabe? Para tentar abrir a porta e entender o que de fato move muitos dos fenômenos políticos e culturais da nossa época. E aqui está a tese central, que é bem forte. A ideia é que a modernidade não veio para acabar com religião. Pelo contrário, ela teria pervertido a religião. As grandes ideologias, nesse sentido, funcionariam como religiões civis. Elas pegam a promessa de salvação, que era algo para a eternidade, e tentam realizá-la na marra, aqui e agora, no meio da história. Ok, mas para a gente conseguir avançar nessa teoria, primeiro a gente precisa ter muito cuidado com as palavras. Fazer a distinção certa entre alguns termos aqui é o que vai destravar o conceito todo. É fundamental. A gente tem aqui o que podemos chamar de uma tríade de conceitos. Cada um funciona num nível diferente, e é entender essa separação que vai, de fato, iluminar toda a teoria. Vamos olhar cada um deles com calma. Primeiro, gnose, no seu sentido mais básico. Pensa nela como aquela busca natural do ser humano por um conhecimento mais profundo, por entender o sentido da vida, a verdade divina. Essa busca não é vista como algo ruim. Muito pelo contrário, é uma parte essencial e legítima do espírito humano. Em segundo lugar, a gente tem a heresia agnóstica. Agora sim, a gente está falando de história, das seitas específicas lá dos primeiros séculos, com suas crenças bem particulares, tipo a ideia de que o mundo material foi criado por um deus mau, um demiurgo. É importante saber que isso existiu, mas a teoria argumenta que focar só nisso é perder o ponto principal. E aqui está o coração de toda essa análise. O gnosticismo não como uma religião antiga, mas como uma atitude espiritual. Uma postura que pode aparecer em qualquer época de revolta contra a realidade como ela é. É aquele sentimento profundo de que o mundo está todo errado, fundamentalmente quebrado, e que só um grupinho de iluminados tem o conhecimento secreto para consertar a bagunça toda. Beleza, já entendemos o que é essa atitude. Agora a pergunta é, como é que ela surge dentro de uma pessoa? Vamos mergulhar um pouco na psicologia por trás dessa revolta. Parece que tudo começa com uma sensação muito profunda de estranhamento, de alienação. A pessoa com essa mentalidade olha para o universo não como uma criação para ser admirada, mas como uma máquina absurda, hostil. Ela sente que a alma dela não pertence a este lugar, que foi jogada aqui por engano, sabe? E esse sentimento de alienação acaba criando um conflito interno gigantesco. De um lado tem a primeira realidade, o mundo real como ele é, cheio de imperfeições, limites e mistérios. Do outro lado, essa pessoa constrói na cabeça dela uma segunda realidade, um sistema ideológico perfeito, uma utopia no papel que promete consertar tudo. O problema é que esse sistema só funciona se a realidade de verdade for ignorada. E essa citação, olha, ela resume o perigo de uma forma brilhante. Ao construir essa realidade alternativa para tentar escapar do mundo, a pessoa acaba se tornando prisioneira da sua própria criação. A fuga se transforma na própria jaula. Certo. Agora vamos dar aquele zoom out. Como é que essa mentalidade, que nasce no indivíduo, consegue escalar, ir para a política e virar um motor de grandes movimentos revolucionários? O pulo do gato aqui é uma inversão completa do tempo. Para essa mentalidade, o futuro utópico não é só um objetivo, uma meta. Não, é uma certeza absoluta. E esse futuro imaginado se torna o juiz supremo do mundo real. O presente vira só um obstáculo que precisa ser demolido a qualquer custo. E o passado? O passado é só um catálogo de erros e crimes que precisa ser condenado e, se possível, apagado. As consequências disso na prática são imensas. A moralidade comum, aquela do dia a dia, é suspensa. Afinal, se alguém está construindo o paraíso, os fins justificam os meios, né? E a linguagem vira uma arma. Os inimigos passam a ser acusados de fazer exatamente aquilo que o próprio movimento revolucionário está fazendo. É uma inversão total. Ok, a gente viu bastante da teoria, da psicologia, mas como essa lente do gnosticismo é usada para interpretar o que está acontecendo no mundo hoje, agora, na cultura e na geopolítica?
De acordo com essa teoria, alguns debates culturais bem quentes de hoje são vistos como uma verdadeira guerra contra a criação. A recusa em aceitar limites biológicos, por exemplo, é interpretada como a revolta final contra a realidade que nos foi dada. Até o debate sobre o aborto, sob essa ótica, é reinterpretado como um ato que impediria uma alma de ficar presa na matéria, o que ecoa diretamente aquela antiga ideia gnóstica de que o corpo é uma prisão. Na geopolítica, essa análise chega a identificar três grandes blocos de poder. E o interessante é que, embora eles sejam rivais, todos teriam esse mesmo impulso de refazer o mundo à sua imagem. O bloco eurasiano, herdeiro do comunismo, com o gnosticismo duro, totalitário. O ocidental, com o gnosticismo mais soft, que usa a engenharia social e a tecnologia para moldar a sociedade, e o bloco islâmico, com o messianismo político que busca impor sua ordem teocrática. São três projetos diferentes, mas com a mesma raiz: a tentativa de impor uma salvação aqui na Terra. No fim das contas, se a gente fosse resumir essa teoria toda numa única frase, talvez fosse esta: o gnosticismo, nessa visão, é a recusa em aceitar a condição humana, com todos os seus limites e sua finitude, em nome de um plano de salvação que a própria pessoa inventou. É a criatura tentando ser o seu próprio redentor. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Com essa nova lente de análise, onde mais a gente consegue enxergar essa revolta contra a realidade acontecendo hoje? Se a gente olhar com atenção ao nosso redor, as respostas podem ser bem surpreendentes. Valeu, pessoal!